Vamos ler nessa manhã Tiago capítulo 1. Será que a gente consegue ler o capítulo inteiro? Dá para ler, não dá? Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha ao homem que contempla no espelho o rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Glória a Deus. Iniciamos hoje na nossa primícia a leitura de Tiago, capítulo 1. Tiago, o autor dessa carta, é o irmão de Jesus, apóstolo, líder da igreja em Jerusalém. E ele inicia essa carta dizendo que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele não se exalta e nem se vale da posição dele de líder ou de irmão de Jesus para se gloriar. Ele, pelo contrário, ele diz: eu sou servo. E ele endereça essa carta dizendo as 12 tribos que se encontram na dispersão. A maioria crê então que ele está falando para os judeus salvos que já estavam fugindo de Jerusalém, ali da território de Israel, por causa da perseguição.
Ele está escrevendo a crentes, a filhos de Deus. Lembre-se disso. Essa carta é para nós que cremos no Senhor e somos do Senhor. E ele chama carinhosamente no versículo 2, meus irmãos. E qual é o foco que nós queremos dar nessa semana? A carta de Tiago nos chama a uma vida espiritual prática. Nós precisamos ser mais práticos e menos teóricos. É muito fácil a gente conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, se familiarizar, e no meio do caminho nós começamos a ser teóricos. Às vezes até pregamos bem, falamos, mas não praticamos. Tiago é a carta que, de maneira muito direta, o apóstolo diz, olha, quem é do Senhor, quem diz que confessa o Senhor, quem diz que é de Jesus, precisa praticar a palavra. Precisa colocar na sua vida diária a manifestação daquilo que ele diz crer. A fé, irmãos, não é teórica. A fé não é um conjunto de normas que você acredita. A fé, pode ter convicção disso, a fé é um relacionamento com Deus que se manifesta no meu jeito de viver, na minha forma de viver. A fé, ela é prática. Tiago está dizendo então no capítulo 1, meus irmãos, e a primeira verdade que nós vamos destacar, o capítulo 1, Tiago está dizendo, meus irmãos, se vocês são do Senhor realmente, se vocês creem no Senhor realmente, vocês precisam aprender a enfrentar as provações. Capítulo 1. O Filho de Deus vai ser provado. Primeiro ele deixa isso claro. A gente está num tempo difícil, porque as pessoas não conseguem entender como eu sou de Deus e sou provado. É isso mesmo, se você é de Deus, você será provado. Será provado. E Tiago não coloca a possibilidade de não ser. Pelo contrário, ele diz, quem é do Senhor, de maneira prática, vai enfrentar as provações de uma forma diferente. E ele diz, irmãos, quando vocês passarem por provações, versículo 2, tende um motivo de toda alegria. Você já imaginou um negócio desse? Você encontrar um filho de Deus, um irmão em Cristo, e por que você está tão alegre? Porque eu estou sendo provado. Mas como isso? A Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria. E ele não diz uma prova, ele diz quando passar por várias provações. Se alegre, você é filho de Deus. Andar com Deus não isenta de provas. Às vezes, pelo contrário, às vezes quanto maior o nível de comprometimento, maior o nível de prova que você vai enfrentar. Muitas vezes as nossas provas, elas são proporcionais ao nível de busca, de intimidade com Deus, de propósito de Deus na nossa vida, e isso muitas vezes provocado pelo inimigo, às vezes, mas muitas vezes as provas, elas são parte do tratamento de Deus do nosso caráter, nos aperfeiçoando, nos dando oportunidades para revelar nossa fé, porque você só sabe se você está indo bem na escola, na matéria que você está estudando, na hora da prova. Às vezes você estuda algo e acha que aprendeu, e na hora da prova você diz, meu Deus, esqueci tudo. A prova é para mostrar a nós mesmos como está o nosso coração, mostrar a nós mesmos como precisamos depender de Deus mais do que às vezes percebemos. A prova virá, vem, e sobre os filhos de Deus. E o Tiago diz, tende por motivo de toda alegria. Não é masoquismo, não é uma maneira dele dizer, quando você estiver passando luta, dê glória a Deus, esqueça disso, tente fingir que isso não está acontecendo. Não, o Tiago está mostrando que tem um propósito. Ele diz, você deve passar por provas com muita alegria. Por quê? Porque a provação da sua fé vai produzir perseverança. Tiago está dizendo, Deus está permitindo essa prova para te amadurecer, para te aperfeiçoar. Nós podemos enxergar uma prova como um obstáculo, ou eu posso olhar para uma prova como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de buscar mais a Deus, uma oportunidade de conhecer mais a graça do meu Deus, porque Ele diz em sua palavra lá em Coríntios, que Ele não permitirá uma provação além da minha força, mas juntamente com a provação Ele me dará escape. Que seria de Davi sem enfrentar Golias? O Golias não destruiu Davi, promoveu Davi. Após aquele grande gigante, Davi foi conhecido como um matador de gigantes. Deus permite
O texto diz que Deus não nos tenta, no sentido que o mal não é uma ação de Deus contra nós, mas há uma permissão. Nós estamos num mundo que é um mundo imperfeito. As provações fazem parte. Existem provações de vários níveis e de várias fontes, mas o mais importante, o texto diz, é que ela tem um propósito: gerar perseverança nos filhos de Deus. Amado, a fé é prática. A fé não é só teórica. É fácil falar de provação, é fácil consolar os outros quando os outros estão em algumas batalhas, mas e quando nós estamos nela? Tiago nos diz aqui: tem de motivo de toda alegria, porque essa provação não vai te enfraquecer e nem vai roubar o que Deus já fez na tua vida. Ela vai ser uma permissão para o teu aperfeiçoamento. Ele diz o texto, versículo 4, a perseverança deve ter uma ação completa, para que você seja perfeito, íntegro, em nada deficientes. Em alguns momentos, a gente percebe que alguns níveis de provas são contra-ataques do inimigo. São tentativas do inimigo de nos intimidar, de nos paralisar e até de nos fazer não confiar que Deus está no controle. Porque diante de uma grande prova, nossa fé e a nossa confiança, às vezes, ela é balançada. Mas Tiago está nos dando um conselho prático. Você anda com Deus, olhe para a provação com os olhos iluminados pelo Espírito Santo. Isso não diminui a dor, às vezes aquele momento de preocupação intensa. O apóstolo Paulo nos mostra muito isso, esse lado humano do apóstolo, quando ele diz: eu tive lutas por fora e temores por dentro. Eu estive em algumas lutas. Paulo diz isso em algum texto, que ele estava a ponto de desesperar da própria vida. Então nós não estamos aqui dizendo que somos seres acima da humanidade normal, mas nós estamos aqui nos sendo lembrado pela palavra que a provação não vai nos destruir, mas vai nos fortalecer ainda mais. Nós saímos dela mais fortes, mais experientes, mais perseverantes. Como enfrentar a provação? De maneira muito prática e resumida, o Tiago capítulo 1 fala de várias coisas. Primeiro ele diz: peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Se você está precisando, ou se você acha que precisa, óbvio, porque alguns já são muito inteligentes, excelentes resolvedores de problemas, mas nós precisamos depender de Deus, irmão. O texto diz aí: você precisa de sabedoria? Peça a Deus, ore, Ele vai te dar sabedoria. A promessa é maravilhosa, Ele dá a todos, não é só a pastora, a líder, a uma pessoa que já conhece a Bíblia. Ele dá a todos e dá liberalmente. Você está diante da provação, ore ao Senhor por uma sabedoria específica para esta prova, para este momento. Peça, porém, com fé. Ele diz aí, a condição, porque alguns pedem e dizem: não recebi até agora. Já pedem desconfiados, né? Peça a Deus, enfrente a prova, pedindo a Deus sabedoria, pedindo com fé. Segundo, mantenha um coração constante. Como enfrentar a provação? Ele diz: o homem de ânimo dobre, aí no versículo 8, ele é inconstante em todos os seus caminhos, ele não alcançará do Senhor alguma coisa. Você está na provação, mantenha o ritmo, mantenha o foco e o propósito. Ou seja, mantenha a sua constância. Uma das obras que o inimigo tenta é nos tirar do posicionamento que nós assumimos com Deus. Jesus começa o jejum, lá em Mateus capítulo 4, Satanás vem dando a ele a sugestão de quebrar o propósito, né? Se você é filho, prove isso, transforme pedra em pão. Nós não precisamos provar nada para o diabo quando a gente sabe quem nós somos. Amém? Terceiro, você está diante da provação. Versículo 9 fala: o irmão humilde valorize a sua dignidade, e o rico lembre-se da sua insignificância. Ou seja, você está na provação, lembre que você depende de Deus, mesmo que você tenha condição ou não. A sua dependência não está nos seus recursos, está na graça de Deus. Ah, mas eu tenho tão pouco. Glorie-se na sua dignidade. Ah, eu tenho muito dinheiro. Lembre-se da sua insignificância. Todos nós dependemos de Deus. Dependa de Deus. Se você não tem recursos, às vezes não tem recursos emocionais e nem recursos materiais, dependa de Deus nessa provação. As provações nos ensinam a depender mais de Deus. E aí, mais uma prática da fé que Tiago nos ensina: está enfrentando provação? Suporte com perseverança.
Versículo 12, o homem que suporta com perseverança. O que significa perseverança? Eu gosto da palavra longanimidade, na origem da palavra no grego, que significa o fôlego. Algumas pessoas conseguem ficar debaixo d'água muito tempo, outros pouco. A longanimidade é o fôlego. Você está nessa prova, mantenha a sua perseverança, a sua paciência, não retroceda, porque Deus vai te dar recompensa. O versículo 12 ele fala, depois de ser provado, depois de ser aprovado, você vai receber a coroa da vida. Sempre depois de uma provação, tem um tesouro de Deus nos esperando. Sempre. Tem uma recompensa de Deus nos esperando. Jesus foi tentado no deserto, diz que ele saiu dali no poder do Espírito Santo e os anjos vieram servi-lo. Então, às vezes, é uma questão de resistência. Às vezes, você precisa resistir à carne, aos desejos, à vontade de revidar. E o texto diz, depois de você perseverar, diz aí até da coroa da vida, que o Senhor vai dar àqueles que o amam. O amam. Mais um conselho aí de Tiago, e no versículo 16, irmãos, toda dádiva vem de Deus, e é Ele que nos gerou pela palavra. E no versículo 19, ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Está sendo provado? Aprenda a ouvir, ouça mais e fale menos. Às vezes na hora da provação nós erramos muito no pecado de falar, de murmurar, de falar para todo mundo para ver se alguém nos dá a resposta. Nós precisamos ouvir mais. Pare para ouvir, Deus vai falar com você. Fale menos. Está sendo provado? Às vezes o momento de prova é o momento que nós precisamos fazer mais silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente fala muito. Rodear Jericó 7 dias, depois mais 7, foi necessário que eles fizessem isso em silêncio. Em alguns momentos a provação ela é vencida quando nós nos calamos mais, não o calar da amargura e da ira, mas o calar do esperar em Deus. Ouvir mais, falar menos, é um conselho de Tiago. E mais uma expressão aí, eu vou tentar concluir com essa, a última, diante da provação. Como enfrentar a provação? Praticando a palavra, e não apenas andando na teoria. Praticando a palavra. A partir do versículo 19, irmãos, é constrangedor, confrontador. Como que Tiago diz? Ele fala, todo homem seja pronto para ouvir. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele está dizendo, entregue a sua ira para Deus. E aí no versículo 21 ele diz, se despoje da impureza, da maldade, e acolha a palavra que foi em vós implantada. A palavra já está em você. Você tem ouvido a palavra, mas você e eu precisamos colocá-la na prática nesta hora da provação. A provação é uma oportunidade de praticarmos a Bíblia. Jesus, por exemplo, falou para a gente, orai pelos que vos perseguem. Se a gente não tiver perseguição, a gente não vai ter como praticar esse mandamento. Então, quando alguém te perseguir, é uma oportunidade de você colocar em prática. Orar pelo que se persegue, né? Senhor, tem misericórdia dele, perdoa, ele não sabe o que faz. O texto então diz, a palavra está implantada em mim, ela é poderosa para me salvar, mas o versículo 22 de Tiago é para você mesmo nessa manhã, para mim, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? Alguns pensam que enganam o pastor, mas eles enganam a si mesmo. O texto então é muito claro, diante da provação, pratique a palavra. Saber a Bíblia é maravilhoso, praticar é poderoso. Quantas pessoas hoje que sabem a Bíblia, e vão em encontros, e fazem isso, e estudam, e fazem seminário, e fazem cursos, mas na hora de praticar a palavra, todos nós estamos no mesmo nível. Nós precisamos decidir praticar a palavra, decidir deixar a palavra nos cortar e nos limpar todo dia. Ela já está implantada em você, mas o texto diz, acolhei com mansidão a palavra, porque às vezes nós não acolhemos a palavra, talvez por resistência do coração, talvez por quem está pregando, talvez porque nós queremos fazer a nossa vontade. O texto é claro, acolha a palavra, deixa a palavra entrar em você, deixa a palavra te libertar, te purificar. Torne-se praticante, porque se você for só ouvinte, o engano vai entrar no teu coração, você começa a enganar você mesmo. Pessoas que começam a ouvir a Bíblia, estudar, às vezes ler, às vezes pregar,
mas começam a não praticar a palavra, elas estão enganando a si mesmas e as provações vão vencê-la. O texto é maravilhoso e Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, versículo 26, e não refreia sua língua, engana a si mesmo e a sua religião é vã. O que Tiago nos conclui aqui só no capítulo 1 é que se a gente não colocar a palavra de Deus em prática, nós vamos enganar a nós mesmos, nós vamos esquecer do nosso rosto. O texto mostra que a palavra é como um espelho. Nós vamos esquecer do que Deus quer tratar na gente, limpar e modificar em nosso coração. E ele está dizendo que a nossa religião vai ser vã. Ele conclui o capítulo 1 dizendo que a religião pura é praticar a palavra, é amar os órfãos e viúvas, ou seja, os necessitados, amá-los e se guardar incontaminado do mundo. Ajudar os pobres sem uma vida de santificação é apenas trabalho social, qualquer um pode fazer. Ou se santificar e não ajudar os pobres é também um engano da religião. O Tiago termina dizendo: pratique a palavra no meio da provação, ajude os mais necessitados e se santifique para Deus. E você vai ver que essa prova no final vai ser uma bênção na tua vida. Amém? Pai amado, abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus, com essa palavra, que ela possa nos desafiar a todos os dias praticá-la em toda a profundidade que ela nos chama a caminhar, em nome de Jesus. Amém.